considerações finais, eu tenho uma última pergunta aqui, que é: a favela, ela é muito vista como moeda de troca, né? Então, seja uma moeda de troca política, seja uma moeda de troca da arte, da cultura. Então, você vê muitos veículos, tipo filme, série, tratando a favela e retrata a favela e aquela... entra na favela para poder comprar, porque o favelado... O que eu entendo? Que a indústria entendeu que o favelado compra. Antes os caras não queriam vender para favelado roupa de marca, essas coisas, porque não achava que favelado compra, mas favelado compra. E aí estão se usando esse poder do favelado comprar como uma moeda de troca, em muitos pontos. E eu queria saber se você já parou para pensar nisso, qual que é a sua opinião, o que você acha dessa ideia, se realmente a favela tem sido vista como essa moeda de troca. As pessoas hoje em dia, eu sempre lembro, você talvez não lembre, você é um pouquinho mais novo que eu, no Jardim Ângela, por exemplo. Era o Jardim Ângela, Capão Redondo, era o bom. Hoje é a cidade Tiradentes e hoje é as regiões mais periféricas. Então, lógico que sempre, em época de eleição, é uma região mais adensada, uma região com uma população, um número de pessoas maior, então é mais procurada pelos políticos, sem dúvida nenhuma, né? E muitas vezes as pessoas se vendem por voto, aí por uma cesta básica, por dinheiro, por qualquer benefício, elas vendem o voto. Então, elas são mais vulneráveis. Você não vai oferecer R$100 pelo voto de um cara lá do Anália Franco. Ele não vai vender o voto dele. Mas muitas vezes você pega aquele pai de família que está com fome e oferece, ele vai acabar sucumbindo, infelizmente, e se corrompendo. Tá? Mas eu vejo a favela como uma grande potência. Se você para pensar, muitos talentos, a gente vieram da periferia de favela, muito talento. Tenho certeza que você é um cara que não nasceu em berço de ouro. Pode talvez não ter nascido numa favela, mas teve uma vida bem complexa, bem difícil até chegar até aqui, né? Até poder ter um pouco de conforto. Então, eu acho que tem muita gente boa, não tenho certeza, tem muita gente boa na favela. Você pega o próprio Edu Lira da Gerando Falcões. O Edu Lira da Gerando Falcões morava na favela em Guarulhos e foi um cara hoje que é um cara que consegue movimentar milhões para que trazer benefícios para as favelas, consegue unir empresários para que possam destinar verbas. Então, você tem muito talento na favela. Aqui a gente tem a Yaya, né, que jogador aqui de quebrada mesmo de Ferraz de Vasconcelos. Então você tem muita gente boa que surgiu de Ferraz, né, de favelas e comunidades. Você precisa oportunizar essas pessoas. Sim. Né? E se você não oportunizar, não tiver projetos entre o poder público, entre o terceiro setor, projetos de esporte, cultura, lazer, aí você descobre que você tem um fenômeno aqui e ele se perde muitas vezes. Quantos amigos nossos, aí não sei se você joga bola ou já jogou bola, mas quantos amigos nossos não se perderam aí que você fala, pô, esse cara tinha que ser profissional. E muitas vezes o cara se perdeu nas drogas, se perdeu no vício, se perdeu. Às vezes ele só teve que trabalhar, não teve outro jeito, né? Às vezes foi pai cedo, precisou trabalhar. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais com carinho, porque é o que eu falo. Muitas vezes, quando você tira um menino do tráfico de drogas, você ganha 2 pessoas úteis para a sociedade. Tirando um, por quê? Você tira um que hoje ele tá fazendo mal, tá traficando, você tira ele desse lado e você joga ele pro lado útil, aquele lado que ele vai produzir para a sociedade, que ele vai trabalhar, que ele vai ser útil. Então, quando você ganha um menino, você ganha 2, na verdade. Então, a gente tem que parar e pensar e refletir, porque muitas vezes esse menino que a gente não dá atenção, que ele é invisível aos nossos olhos, às vezes é um menino lá que a sociedade não viu de forma alguma, que lá na frente vai assaltar a gente, vai fazer uma maldade. Então, quando a gente vira as costas para essa galera, a gente está virando as costas para a gente mesmo, está colocando a nossa segurança. Não dá para jogar tudo nas costas da prefeitura, do governo. O governo tem que fazer mesmo, a prefeitura tem que criar, mas a gente também tem que olhar para as pessoas com um olhar solidário, sabe? Cada um de alguma forma. Você tem a forma de comunicar, de trazer pessoas aqui para poder levar informações importantes para as pessoas, mas as pessoas têm um pouquinho de responsabilidade de fazer alguma coisa também pelo próximo. Interessante, mano. Bom ponto de vista, é um bom ponto de vista. Inclusive, a questão do que você falou, né? Por exemplo, os talentos da quebrada, e às vezes os talentos não são reconhecidos onde eles nasceram, né? Onde eles foram criados, e aí acabam sendo reconhecidos nas cidades vizinhas, nas cidades aos lados. E eu não tô nem falando de Ferraz, falando de modo geral. Quantos artistas viraram as costas para sua cidade porque não teve apoio? E aí o cara vira as costas e vai embora e estoura em outro lugar. Aqui tem um trabalho interessante da cultura, né? Aqui a gente trabalha muito com a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, várias leis aí de incentivo. Talvez eu deixe passar alguma aí de cabeça, mas a secretária Ana Rosa ela faz um trabalho interessante e fomenta bastante os artistas. Sim. O que a gente precisa aprender bastante, eu acho que até uma sugestão aí, é trazer pessoas para falar a questão de projetos. Como escreve projetos para você receber verbas governamentais? Como que você escreve? Quais que são os caminhos?
Tem muito dinheiro parado do governo aí para artistas, para ONGs aí que você pode trazer e fomentar isso. Mas muitas vezes, Juninho, as pessoas não têm qualificação para ir atrás desse projeto. Que é complicado você escrever um projeto, você ir atrás. É bem complexo, é bem complicado mesmo. Não é fácil. Você chegar e tem várias situações que você tem que colocar. Então, elas não têm qualificação e às vezes não procuram. Né? Então, é importante você estudar, ler os projetos, principalmente se você é uma ONG. Sabe? Tem dinheiro parado no governo, sabe? Principalmente o governo federal, estadual, tem dinheiro parado para cultura, para esporte, lei de incentivo ao esporte. É tranquilo para você conseguir. Nota fiscal paulista. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas você precisa estudar, você precisa se capacitar. E hoje em dia, você tem o YouTube que te dá muita informação, você tem um monte de gente aí que trabalha com isso, então as pessoas precisam se capacitar, sabe, para buscar esse recurso, né? Parar de ficar dependendo só de um vereador, só do governo, só de doações. A gente tem que ir atrás. Então, quando a ONG vai atrás, e nós fizemos um trabalho no início da secretaria, uma oficina com mais de 60 ONGs, né? OSCs, que a gente fala hoje também, né? Organização da Sociedade Civil, para mostrar esses benefícios que tem para essas ONGs. Porque não dá mais para a ONG ficar esperando só cair do céu uma doação lá da Sadia, uma doação lá da Nestlé. Não dá para esperar. Você tem que ir atrás, porque senão a ONG que parou no tempo, essa ONG é o retrato 30 anos atrás. A ONG que parou no tempo, cara, infelizmente, ela mal e mal vai conseguir distribuir um leite lá e uma cesta básica de vez em quando. E não é essa a função só da ONG. É uma função importante, né, que você tem que acabar com a fome do cara naquele momento. O cara tá com fome, não adianta você falar, você tem que estudar. Quem consegue estudar com fome? Quem consegue trabalhar com fome? Mas aí, num segundo momento, tem esse assistencialismo, mas num segundo momento é ir atrás de cursos, tem parcerias que você pode buscar cursos para a sua entidade. Então, as ONGs precisam se capacitar porque elas são um braço da sociedade. A ONG, ela vai onde eu não consigo ir como prefeitura muitas vezes. A prefeitura não consegue, não é? Se a prefeitura, volta a falar da prefeitura de São Paulo, não consegue lá no extremo muitas cidades Tiradentes para tratar uma demanda, você imagina a Ferraz. A gente pode se desdobra para atender ao máximo, mas se não, as ONGs não estiverem capacitadas, se elas estiverem capacitadas, é importante que a gente consiga atender essas famílias de uma forma melhor, e não só a prefeitura, né? A gente consegue ampliar esse atendimento. Pô. Carlos, obrigado aí pela